Graças a Deus, desde já cumprimento a todos, queridos e amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos aqui nesta noite maravilhosa de sexta-feira, para mais uma lição na nossa escola bíblica, onde eu tenho certeza que Jesus Cristo tem algo maravilhoso para as nossas vidas. Você que está no seu lar, eu tenho certeza que a palavra do Senhor, os louvores que estarão sendo entoados nesta noite, estará tocando profundamente em teu coração. Desde já, convido a todos para que venhamos estar efetuando uma oração, para que o nosso Deus venha estar tomando a direção e a primazia desse trabalho. Oremos assim então. Deus querido, Deus amado, Pai Santo, nesta hora e neste momento, nós já te bendizemos, te exaltamos, te engrandecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, que tem nos acompanhado, meu Deus, mesmo vivendo neste tempo tão difícil. Nós te damos graças, porque se não fosse o Senhor conosco, meu Pai, nós já seríamos destruídos, e por isso nós já te louvamos nesta noite. Pai amado, Pai querido, toma a direção, o controle, a primazia deste trabalho. Venha o Senhor manifestar a tua glória, meu Deus, revelando a tua palavra aos nossos corações, meu Pai, falando, meu Pai, em cada coração, através dos louvores, as tuas filhas que estarão entoando louvores e engrandecimento ao teu nome, meu Deus. Abençoa grandemente cada vida, cada pessoa, cada irmão, irmã, que se encontra no seu lar neste momento, Pai amado, e está aí, meu Deus, participando desta escola bíblica. Meu Deus, a tua palavra nos direciona para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Meu Deus, nos ajude em tudo e nos capacita para a glória e a majestade do teu nome. Assim, Pai, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, desde já, nós iremos ali ouvir as nossas queridas irmãs, as jovens que estão conosco nesta noite, estarão louvando a Deus. Vamos ouvir desde já, de primeira mão, a nossa querida irmã, a jovem Jennifer, Jennifer. Iremos ouvir a nossa irmã Jennifer louvar a Deus. E você no seu lar, permaneça em espírito de adoração ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estarmos adorando a Deus com mais um louvor, com mais uma adoração, mesmo em tempos difíceis. Então vamos honrar aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Se eu pudesse, eu iria pra lá.
Que maravilha de louvor, né? Que nós acabamos de ouvir com a cantora, a jovem Jennifer. Iremos também ouvir a nossa irmã jovem, Tailine, estará louvando também ao nome do Senhor. E na sequência nós iremos adentrar na nossa escola bíblica nesta noite, do qual temos um tema maravilhoso, a 8ª lição, e Jesus Cristo tem algo reservado para nós nesta noite. Só da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Que vai acontecer logo, logo em breve. Você vai ver Jesus indo buscar a sua noiva amada pra tirar daqui pra uma nova morada. É o Apocalipse que está se cumprindo. Logo, logo em breve Jesus vem vindo. Se prepara a noiva pra no céu entrar e pra sua festa a trombeta vai soar. Está se cumprindo toda a palavra que o Senhor falou. Que a tristeza, sofrimento e dor, reino contra reino, nação contra nação. Está se cumprindo, o tempo está chegando, deixa a luz acesa. Jesus está voltando para buscar a igreja, e só os adoradores vão ter o seu galardão. É o arrebatamento que vai acontecer logo, logo em breve. Você vai ver Jesus indo buscar a sua noiva amada pra tirar daqui pra uma nova morada. É o Apocalipse que está se cumprindo. Logo, logo em breve Jesus vem vindo. Se prepara a noiva pra no céu entrar e pra sua festa a trombeta vai soar. Eu sei que Ele vem me tirar desse sofrimento. Eu sei que Ele vem e espero tanto esse momento. Eu sei que Ele vem me levar para um lugar santo. É um lindo lugar onde vou viver adorando. Eu sei que Ele vem quando menos esperamos. Eu sei que Ele vem, ai daqueles que ficar. Eu sei que Ele vem buscar um fiel adorador e levar para um lugar onde não existe dor. É o arrebatamento que vai acontecer logo, logo em breve. Você vai ver Jesus indo buscar a sua noiva amada, vai tirar daqui pra uma nova morada. É o Apocalipse
breve Jesus em vindo. Se prepara a noiva pra no céu entrar, livrar sua veste, a trombeta vai soar. A trombeta vai soar. Essa vai ser a vontade de nós. Louvado seja Deus, mas que louvor maravilhoso, né? A qual as jovens aqui louvaram, Jennifer e Tailine. Desde já louvamos a Deus pela vida delas, que estão conosco nesta noite. A nossa querida irmã Suzete também está presente conosco aqui no templo. Também louvamos a Deus aqui pela vida do nosso querido irmão diácono Adailson, na sonoplastia deste som que está maravilhoso. Nosso querido irmão Elias, aqui nessa transmissão pelo YouTube. Louvamos a Deus pela vida de todos os queridos amados irmãos que se encontram no seu lar e está participando conosco dessa escola bíblica. Meus queridos e amados irmãos, nós já iremos adentrar já nesta lição. Vamos seguir na lição de número 8. Louvado seja Deus, que temos aqui um tema maravilhoso para cada um de nós, para que nós venhamos refletir nesta noite, a qual o comentarista, como relembrando os irmãos, pastor Douglas Batista, servo do Senhor, a qual comenta esta lição. E eu já convido você para que venhamos estar fazendo algumas leituras aqui, no seu monitor, aí no seu smartphone. Você também pode acompanhar conosco. Vamos fazer esta leitura. A lição 8 tem por tema: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós iremos agora fazer a leitura do nosso texto áureo, que temos a referência em Efésios, capítulo de número 2, e o versículo de número 20, que assim nos fala, Efésios, capítulo 2, versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Iremos para a nossa verdade prática. Vamos fazer a leitura da verdade prática, que nos fala: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, que temos duas referências em Efésios, capítulo de número 2, e o versículo 20 ao 22, e também no Evangelho segundo escreve Mateus, capítulo de número 7, versículo 24, até o versículo de número 27. Vamos fazer a leitura primeiramente em Efésios, capítulo 2, versículo 20, que nos fala: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, 24 até o 27 nos diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui diante de uma lição poderosa. Eu já gostaria de frisar, inicialmente aqui no tema desta lição, e algo já para nós refletirmos. Nós temos aqui uma imagem, nós temos aqui
uma figura, uma fotografia sugestiva a respeito deste tema desta lição. Se nós formos observar, vemos aqui que se tem um homem e se tem uma quantidade de pedras, mas este homem aqui, ele começa a procurar a pedra melhor, a pedra mais preparada, a pedra a qual, imagino eu, que ele tinha algum ofício, tinha alguma obra, algo para utilizar aquela pedra. Então, certo é que nós observamos que ele não escolhe qualquer uma pedra, mas ele procura uma pedra preparada, ele procura uma pedra perfeita para a obra a qual ele tinha para realizar com ela. Então aqui tem tudo a ver com este tema a qual nós iremos adentrar. Iremos falar a respeito de edificação. Nós crentes temos que nos sermos edificados em um fundamento, em uma estrutura, em uma base. E nesta lição nós iremos aprender quem é esta base, quem é esta estrutura, quem é aquele que nos dá toda a estabilidade. Nós iremos adentrar primeiramente na introdução. Iremos ver aqui a introdução, que é uma continuação justamente da lição 7, a qual nosso querido irmão presbítero João Batista nos trouxe a semana passada, a qual falou a respeito da reconciliação, a qual nós recebemos esta bênção de sermos reconciliados com Deus por Cristo Jesus. E observamos na introdução que por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Observamos que nessa introdução, que para que se viesse a criar a igreja, era necessário ter primeiramente esta reconciliação. Reconciliação esta do homem com Deus, porque anteriormente o homem pecou, o homem falhou, então se afastou da presença do Senhor. Para que se formasse esta igreja, a qual nós estamos hoje juntos, unidos, reunidos, foi necessário ter esta reconciliação, foi necessário alguém fazer esta reconciliação. Por isso, esse foi o objetivo principal de Jesus Cristo na sua vinda a este mundo, foi de reconciliar o homem com Deus, para que pudesse ter novamente uma plena comunhão com o Senhor. Observe, o apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. Nós somos um edifício em construção. E nessa lição nós aprenderemos o que nós temos que fazer para que nós possamos ser construídos conforme o querer do Senhor, para que não venha a ser abalada, para que não venha, como nessa leitura que nós fizemos em classe, venha ter uma queda e ser destruída, ser levada ou arrancada por as coisas, os prazeres, as adversidades, as tentações deste mundo. Nesta lição nós iremos aprender acerca disso. Mas para o primeiro tópico, nós iremos falar a respeito de um edifício espiritual. Só lembrando aos irmãos, o ponto central desta nossa lição: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja. Observe que Jesus Cristo, ele é esta pedra basilar. E o que é uma pedra basilar? Pedra basilar é a base, é uma pedra principal. O ponto central de nossa lição é Jesus Cristo como esta pedra basilar da igreja, a pedra principal. O primeiro subtópico vai nos falar a respeito o santuário judeu. Você pode perguntar, irmão, mas como eu creio que os irmãos bem instruídos já sabem, sim, o que é o santuário? Santuário é o quê? É um lugar sagrado. E nós iremos aqui, nesse primeiro subtópico, falar justamente a respeito deste lugar sagrado dos judeus. Iniciamos este subtópico falando: o templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Observe, a proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Observe, meus irmãos, que a situação não era fácil. Nós sabemos o templo erguido, o templo levantado em Israel, mas nem todos tinham acesso ao templo, a este santuário.
O comentarista aqui vai nos dizer que existia uma grande inimizade entre judeus e gentios. Por quê? Porque os gentios, eles não tinham acesso ao templo, ele não tinha acesso ao santo, ele não tinha acesso ao átrio. Os gentios, as pessoas que não faziam parte da família dos israelitas, infelizmente não podia se aproximar muito do templo para adorar a Deus, pois tinha um muro que fazia esta separação. Então observamos que existia um grande conflito entre gentios e judeus. E o comentarista vai nos dizer que Jesus Cristo agora, quando ele vem a este mundo, ele quebra todo este obstáculo. Jesus Cristo, ele destrói toda esta barreira. Jesus Cristo tira todo este muro de inimizade, todo este muro de discórdia. Jesus Cristo vem e reconcilia judeus com gentios, reconcilia o homem com Deus. Que maravilha, né? Nós nos alegramos muito por essa bondade de Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós recebemos este presente, esta dádiva do nosso Senhor, de nós sermos reconciliados novamente, a ter uma íntima comunhão com Deus, a ter um livre acesso. Mas para que isso pudesse vir a acontecer, foi necessário Jesus Cristo passar por todo aquele processo de sofrimento, para que todos nós pudéssemos ter a oportunidade de hoje estar na presença do Senhor. Por isso nós temos motivo sim de glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é poderoso. Meus queridos irmãos, a seguir vai nos dizer, ao reconciliar ambos os povos, Cristo, Ele aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Observamos a lei mosaica, a lei a qual Moisés passa por Deus, Deus passa para Moisés para que viesse a repassar para o povo de Israel. Existia e existe, está escrito aqui na palavra do Senhor, essas leis. Mas existem as leis civis, são separadas em três: as leis civis, as leis morais e as leis cerimoniais. Essas leis civis, assim como o nosso presbítero João Batista, ele trouxe na lição passada, falando a respeito desta reconciliação, a lei civil é exclusiva justamente aos israelitas, aos cidadãos de Israel, não cabe a nós. Mas nós observamos aqui que as leis morais, elas se seguem a cada um de nós, a obedecer, a viver uma vida de santidade, a viver uma vida de separação deste mundo. Essas leis morais, que nós venhamos ter o compromisso, o respeito com o nosso próximo e demais coisas. Essas leis cerimoniais que a palavra de Deus no Antigo Testamento, a lei mosaica nos ensina, nós temos que cumprir, nós temos que obedecer, nós temos que praticar em nossas vidas. Essas leis não nos dão a salvação, porque nós sabemos que a salvação não está na lei, mas a salvação, ela está em Jesus Cristo de Nazaré. Também há leis cerimoniais, a qual o comentarista vai nos dizer que, ao reconciliar ambos os povos, Cristo, ele aboliu as leis cerimoniais. Que leis cerimoniais foi essa que Cristo, ele aboliu? O sacrifício. Jesus Cristo, ele aboliu, porque Jesus Cristo se apresenta como um cordeiro imaculado de Deus, oferecendo a si mesmo em sacrifício. Cumprindo ele esse processo de sacrifício, não foi mais necessário o homem, o ser humano, fazer sacrifícios de animais para que pudesse receber a purificação dos seus pecados, não. Então, estas são leis cerimoniais. A lei da circuncisão também é uma lei cerimonial, que não é necessário mais se fazer. Também existe a lei dos sábados, onde muitos se apegam a esta lei. São leis cerimoniais. A lei da lua nova, de comidas, isso não se coloca para a obediência a cada um de nós. São leis cerimoniais que não é necessário nós cumprirmos. Amém?
até aqui nós iremos seguir para o segundo subtópico. Falamos a respeito do santuário judeu e vamos falar agora justamente a respeito do santuário cristão. Porque no santuário judeu, lá embaixo, para nós seguirmos aqui no 2, santuário 2, vai nos dizer assim: assim o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. E que novo conceito de santuário? Que não é um templo físico como era este de Jerusalém, que o Senhor agora nos apresenta. É justamente nesse subtópico 2 que vai nos falar a respeito deste santuário cristão. O comentarista vai nos dizer: os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Observe, agora, nós crentes, nós somos um edifício onde Deus habita em espírito. A apresentação agora não é de um templo físico e material, não. A apresentação agora do novo santuário é o santuário cristão, é nós mesmos sendo este santuário, aonde nós abrigamos a presença do nosso Senhor. Observe que o ensino apostólico lembra a respeito de Salomão. O que Salomão fez? Nós sabemos que Salomão, ele constrói este templo. E naquele momento ele tem ciência de que aquele templo não poderia conter Deus, não poderia conter a presença de Deus em todo momento, não poderia ser uma morada permanente do nosso Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso, porque ele sabia que Deus era e é poderoso para que um templo físico pudesse conter a presença do nosso Deus. Também o comentarista nos apresenta e nos traz a memória a respeito da fala de Estevão, naquele momento muito antes dele ser apedrejado. O que Estevão falou? Estevão, ele nos traz aqui uma palavra maravilhosa e diz: o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Observe, que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Muito pelo contrário, nós somos este templo. Nós somos o quê? Nós somos a morada, aonde o Espírito de Deus, como eu falei anteriormente, está. Louvado seja Deus. E tudo isso só foi possível por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Para seguir, adiante nos diz: deste modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Observe que a palavra de Deus já nos diz que nós somos aqui pedras vivas. O comentarista aqui nos traz a nossa memória que nós somos pedras vivas. Mas essas pedras vivas somos nós estamos edificados sobre que pedra principal? Nós iremos seguir nesse terceiro subtópico, vamos conhecer que pedra é esta. Quem é esta pedra que dá toda a sustentabilidade para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento da igreja? Vai falar sobre a pedra angular, para que nós possamos compreender o subtópico 4, que fala que Cristo, a pedra principal. Nós temos que conhecer o que é mesmo uma pedra angular. Pedra angular, na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Observe que se para construir um edifício era necessário procurar com maior cuidado, na maior perícia, uma pedra principal, uma pedra base, para que pudesse alicerçar toda a construção. Certo é que nós sabemos que não poderia ser uma pedra qualquer. Uma pedra angular, ela não é uma pedra com pontas, ela não é uma pedra redonda, não, ela é uma pedra que tem uma base reta, para que possa suportar toda a estrutura, para que possa dar os ângulos de todo o cômodo.
Se nós formos observar, o comentarista aqui ele nos traz com precisão como é que era esta pedra principal, como é que era esta pedra mais importante. Ele vai dizer, esta pedra angular, ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce. Se colocava ela no canto do prédio para sustentar todo o alicerce. Observe que tudo isso é uma comparação, tudo isso é uma direção a Jesus Cristo. Era colocado no canto para que se visse de alicerce, para que o prédio pudesse ser erguido. Era colocado no canto, era a pedra principal. E vai dizer, ela servia para firmar. Era um alicerce que servia para firmar e também servia para unir toda a estrutura. E além de tudo, manter as paredes em linha certa. Nós compreendemos que esta pedra angular realmente era e é a pedra mais importante em um edifício, em uma construção. Por isso que a palavra de Deus nos apresenta Cristo, justamente como esta pedra principal, que dá toda a sustentabilidade para o desenvolvimento da igreja, para que nós possamos ter todo o apoio na nossa caminhada cristã aqui nesta terra. Observe para que nós possamos compreender como é que era uma pedra angular, qual era o tamanho de uma pedra. O comentarista vai nos trazer aqui relatos, falando a respeito de escavações que aconteceram justamente no templo em Jerusalém. Ele vai dizer que um monólito, ou seja, uma pedra, foi encontrada no templo, uma pedra com o comprimento de 12 metros. Observe que essa pedra ela era muito grande. Era esta pedra que dava a sustentabilidade, era o alicerce da construção do templo em Jerusalém. Uma pedra muito grande, uma pedra com 12 metros. Imagina o tamanho desta pedra, né? Então, era a pedra mais importante do templo. Seguindo aqui que é o segmento, justamente, falando a respeito desta pedra angular, o quarto subtópico vai dizer justamente a respeito que Cristo, ele é esta pedra angular. Jesus Cristo, ele é a pedra principal. O comentarista vai dizer, a identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Meus irmãos, Jesus Cristo mesmo, aqui em Marcos, ele se apresenta em Marcos capítulo de número 12, versículo 10, ele vai dizer que ele é a pedra de esquina. E esta pedra de esquina, esta pedra principal, que era e é ele, foi esta pedra que os edificadores rejeitaram. Jesus Cristo, ele veio para todos, mas nós sabemos que nem todos o aceitaram, nem todos o receberam. Mas aqui vem uma palavra maravilhosa para cada um de nós. A palavra vai dizer que todos aqueles que o receberam, todos aqueles que quiseram que Jesus Cristo viesse adentrar na sua vida, no seu coração e direcionar a sua vida em tudo, a palavra do Senhor vai dizer que nós fomos feitos agora filhos por adoção. Automaticamente somos filhos por adoção, nós temos direito a uma herança, e essa herança, ela é uma herança incorruptível. Observe, esta é uma promessa que aquele que é a pedra principal, a pedra angular, ele faz não somente para mim, meu irmão, mas é feito para você, e feito para todos aqueles que obedecerem os ensinamentos desta palavra, obedecerem os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui vemos que Jesus Cristo, ele se apresenta como esta pedra principal, que inclusive o salmista no capítulo 118, versículo 22, ele fala, tornou-se cabeça de esquina, dizendo que Jesus Cristo, ele é esta cabeça de esquina. E justamente aqui, meus irmãos, aquele que está edificado sobre esta pedra angular, sobre Cristo, que é a pedra principal, ela não vai sofrer os danos deste mundo, se permanecer na fidelidade. Aqui o texto bíblico em classe nos trouxe aqui justamente a comparação, nos trouxe justamente aqui o ensinamento que Jesus Cristo justamente deu,
falando a respeito das suas palavras pregadas, da sua palavra ensinada, que ele vai dizer que aquele que ouve, aquele que guarda a palavra que Jesus Cristo estava ensinando e que pratica essas palavras, Jesus Cristo, ele deixa bem claro que ele faz uma comparação de uma construção que foi edificada. Uma foi edificada na rocha, aquele que ouviu e guardou a palavra do Senhor. Outro ouviu e não guardou a palavra do Senhor. Então, a Bíblia compara como que edificou não em uma rocha, não em uma pedra angular, mas em areia. E o texto bíblico aqui vai nos dizer que sobreveio todas as adversidades sobre aquela construção, sobre aquele edifício. Vai dizer que desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. Mas aquela que foi edificada sobre a rocha, ela não cai, ela não sofre a perda. Mas aquela outra que foi edificada na areia, sobreveio todos esses fenômenos naturais, do mesmo jeito que veio sobre aquela que foi edificada na rocha, sobreveio também sobre aquela que foi edificada na areia. Mas a que foi edificada sobre a areia não tinha sustentabilidade, então ela, infelizmente, cai e o dano foi terrível. Mas que maravilha, irmão, nós temos a oportunidade de aprender e saber que Jesus Cristo, ele é esta pedra e nós estamos edificados nesta pedra. Graças a Deus. Vamos para o segundo tópico, que vai nos falar a respeito do fundamento, apóstolos e profetas. No primeiro subtópico vai nos falar a respeito do conceito de apóstolos. Vamos observar qual é mesmo um ofício de um apóstolo. Nesta lição vamos observar que o termo grego para apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. Então, apóstolo, ele é enviado ou mensageiro. O apóstolo, ele é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. E aqui nós observamos, Jesus Cristo, ele exerceu todos os ofícios na maior perfeição. Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote perfeito. Jesus Cristo, ele é o profeta que profetizou a verdade. Jesus Cristo, ele é o sumo pastor. Jesus Cristo, ele é o apóstolo por excelência. Jesus Cristo, ele operou todos os ofícios na maior perfeição. E aqui nós vamos observar que os apóstolos, eles seguiu por esta linha. Os apóstolos, eles não faziam coisa de si mesmos, mas eles estavam alicerçados na palavra do Senhor Jesus Cristo, nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E aonde nós encontramos as referências a respeito dos apóstolos, observamos sim, que os apóstolos foram escolhidos por Jesus Cristo. E temos essas referências nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E também nós observamos que Paulo também, ele foi separado pelo próprio Cristo para o ministério apostólico. Se nós formos observar aqui na frente, vai nos dizer, eles foram testemunhas oculares do ministério, morte, ressurreição, e aqui eu acrescento também ascensão. Observamos que eles foram testemunhas oculares, eles viram, eles participaram do ministério de Jesus Cristo, a obra que Jesus Cristo fez nesta terra. Eles também viram o momento em que Jesus Cristo, ele foi crucificado, a morte de Jesus Cristo. Eles participaram também do momento em que Jesus Cristo, ele ressurge, que Jesus Cristo agora ressuscita. Eles também participam do momento da ascensão, no momento em que Jesus Cristo, ele é elevado aos céus, eles contemplam com os seus olhos. Então, automaticamente, eles se tornaram testemunhas de toda a obra de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, e tinha autoridade agora para pregar a palavra do Senhor. Assim também que pela misericórdia do Senhor, nós temos hoje a livre oportunidade e a graça de aprender desta palavra, e também hoje nós temos esta liberdade de pregar esta palavra, a palavra do nosso Senhor. No segundo subtópico, meus irmãos, vai falar a respeito da doutrina dos apóstolos. Nós falamos a respeito do conceito,
que o apóstolo, ele é enviado, e o apóstolo, ele é mensageiro, e o apóstolo, eles foram testemunha ocular dos feitos de Jesus Cristo. E agora nós iremos aqui aprender a respeito da doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos. Fala a doutrina dos apóstolos, mas a doutrina não era deles mesmos, mas sim o que eles aprenderam. A doutrina, eles estavam repassando os ensinamentos de Jesus Cristo para eles. Eles aprenderam, guardaram e agora estavam repassando. Eles não estavam criando uma doutrina de si mesmo. Infelizmente, nos dias de hoje, meus irmãos, nós temos que ter um maior cuidado, porque existem muitos e muitos oportunistas do evangelho, por ver que as pessoas estão sendo instruídas pela palavra do Senhor, tem apresentado tantas e tantas coisas que não tem a base bíblica, não tem o firmamento e a direção bíblica, e muitas pessoas estão sendo enganadas, seguindo doutrinas de demônios e doutrinas do próprio homem, antropologia, ensinamento do homem, imaginação do homem, ideologia do homem. Mas nós que temos um acesso à palavra do Senhor, nós aprendemos que a doutrina que os apóstolos ensinaram não foram deles mesmos, mas eles estavam ensinando o que Jesus Cristo ensinou, ou seja, as escrituras sagradas. Então eles não fugiam da palavra do Senhor, porque o que foge da palavra de Deus, isso aí pertence ao maligno. Louvado seja Deus. Observamos lá na frente, os apóstolos recebem a doutrina diretamente de Cristo, assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. É isso que eu falei, irmãos. Jesus Cristo, ele é a pedra, ele ensina como é que os apóstolos, eles poderiam agora ensinar outras coisas. Não poderia, o fundamento é Cristo, a estrutura é Cristo. Jesus Cristo ensinou correto, eles não poderiam ensinar errado. Não é diferente nos dias de hoje. Observe o que o comentarista nos coloca. Igualmente, o fundamento da igreja não pode ser violado. A doutrina da igreja não pode ser violada. Irmão, existem usos e costumes. Existe coisa dos homens. E isso, nós não temos que obedecer. Homens radicais que querem aplicar as suas próprias ideologias. Não tendo base bíblica, não temos por que obedecer. Mas o que a Bíblia aqui nos apresenta, nós temos que seguir ela à risca. A doutrina da Bíblia, a doutrina, o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, ele não muda. O escritor aos Hebreus, ele deixa bem claro, Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não mudou. O que Jesus Cristo ensinou no passado, no tempo da formação da igreja, Jesus Cristo, ele ensina hoje e vai continuar ensinando amanhã, não vai mudar. Não pode se violar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E aqui eu gostaria de colocar um parêntese, meus irmãos. Esta Bíblia, o canon bíblico já está completo. Ou seja, os livros da Bíblia que são esses. Não adianta vir com revelações. O comentarista já nos adverte a respeito disso. Algo que venha substituir ou que venha acrescentar a Bíblia. Colocar um livro, colocar uma imaginação, uma ideologia própria, para dizer que a Bíblia vai ficar mais perfeita. Não, a Bíblia ela é perfeita, o canon bíblico já está completo, não é necessário acrescentar mais nenhum livro aqui, ou tirar nenhum livro, o que está aqui é perfeito, foi o que Deus deu, e é aqui que está, aleluias, o ensinamento para a minha e para a tua salvação. Louvado seja Deus, que venhamos ter muito cuidado com revelações, ensinamentos, coisas deste mundo que não tem o respaldo da Bíblia Sagrada. Terceiro subtópico, o testemunho dos profetas. A palavra profetas significa proclamador e intérprete da revelação divina. Agora, a ordem da frase em Efésios 2:20 vai nos falar a respeito de apóstolos e profetas. Observe, meus irmãos, que aqui nós entendemos que quando o apóstolo Paulo, ele fala a respeito, nesta ordem de apóstolos e profetas,
ele não está tratando dos profetas do antigo pacto, do Antigo Testamento, não. Paulo, ele está tratando dos profetas da igreja, no Novo Testamento, aleluias. Não trata-se dos profetas do Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque aqui é maravilhoso, aqui uma passagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que fala justamente a respeito disso, desta revelação, da revelação de Cristo vindo para os gentios, esta revelação precisa do mistério do Senhor para com o povo gentílico. O Senhor revelou este mistério que a salvação é para todos no tempo dos profetas do Novo Testamento. Até então, isto estava oculto aos profetas do Antigo Concerto. Mas o novo concerto aqui, o Senhor apresenta, e o Senhor comissiona apóstolos para pregar aos gentílicos, a qual, pela misericórdia do Senhor, nós, como gentios, recebemos esta palavra, e hoje estamos aqui aprendendo mais e mais da palavra do nosso Senhor, e isto é uma maravilha. Louvado seja Deus. Então aqui nós aprendemos o conceito de apóstolo, nós aprendemos a doutrina dos apóstolos, que não era a doutrina deles, só frisando, mas sim a doutrina de Cristo, que eles estavam repassando, e o testemunho dos profetas, do que os profetas viram, das revelações que recebiam no novo concerto. Louvado seja Deus. Iremos para o terceiro tópico, para que nós venhamos terminar no horário. Vamos falar a respeito de edificados para a morada de Deus. Mas edificados para a morada de Deus. No primeiro subtópico vai falar a respeito de edifício bem ajustado. Observe esta expressão: todo o edifício bem ajustado cresce. Todo edifício bem ajustado, ele cresce. Indica o que para nós? Um processo contínuo de desenvolvimento. Nós, como crentes, nós temos um processo, que vive um processo contínuo de santificação, de obediência à palavra do Senhor em tudo. Nós, aleluias, temos que estar bem ajustados para que possamos sentir a presença e a graça do nosso Senhor. Nós, como edifício, temos que estar ajustado, não conforme o nosso querer, mas conforme o querer do nosso Senhor Jesus Cristo, pelos seus ensinamentos. Agora observe, nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Meus irmãos, nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente. O filho obediente passa a evidenciar o fruto do Espírito. Quais são os frutos do Espírito que agora vai se evidenciar na vida deste filho obediente? Vamos fazer uma leitura. A leitura que está lá no livro aos Colossenses, capítulo de número 5, versículo 22. Vamos fazer esta leitura. Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos ver a respeito dos frutos do Espírito, que aquele que tem a presença, que é edifício, que é morada do Senhor, ele tem que ter na sua vida. Versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas, vai nos dizer assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Observe, frutos do Espírito, a fé é fruto do Espírito. Você tem fé, você tem este fruto na sua vida. Mansidão, irmãos, isso é necessário ter em nossas vidas, a mansidão. Nós temos também que ter a temperança em nossa vida, a paz, a alegria e o amor, e demais outras coisas, que são frutos do Espírito, a bondade. Isso tem que ter na vida daquele, aleluias, que é edifício do Senhor. Um edifício bem ajustado tem todos estes frutos, que são os frutos do Espírito. Louvado seja Deus. Vamos seguindo para o segundo subtópico. Vai nos falar a respeito do templo santo no Senhor. Pronto, se somos o edifício bem ajustado, se temos os frutos do Espírito, automaticamente somos um templo santo no Senhor.
A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon. Observa, naon é o vocábulo usado para a palavra templo, que designa o recinto interior. Você vai compreender agora de que templo é esse que esta palavra naon está nos falando, e o que Paulo está nos transmitindo com este ensinamento. Automaticamente, se nós vamos ver o recinto interior do templo, era o lugar santíssimo, ou seja, santo dos santos. No compartimento do templo, nós sabemos que o templo ele era dividido em 3 partes. Existia o átrio ou pátio, existia também a parte conhecida como o santo, e existia a parte além do santo que era conhecido como o santo dos santos. E naquele lugar somente o sumo sacerdote tinha direito, tinha acesso uma vez por ano, e lá ele sentia a presença do Senhor. Mas quando Paulo aqui ele fala a respeito do templo, do recinto interior, ele não fala daquele cômodo em si, na parte material física do templo, daquela divisão aonde estava a Arca da Aliança, não. Mas quando ele fala em templo, ele fala justamente da presença de Deus, porque era naquele lugar aonde Deus se manifestava ao sumo sacerdote. E no momento em que nós somos templo do Senhor, louvado seja Deus, automaticamente nós recebemos esta presença de Deus em nossas vidas. Imagina, meu irmão, que privilégio que nós temos. Antigamente, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava naquele compartimento, no lugar santíssimo, e sentia a presença do nosso Senhor. Os demais ficavam só ouvindo, louvado seja Deus. Ele sentia aquela graça. Ele voltava depois e não sentia mais aquela presença, no outro ano que ia passar por aquele mesmo processo. E nós temos um presente de Deus. Nós como templo, nós como esse recinto para receber a presença do Senhor, nós recebemos uma presença contínua. Quando nós descemos na presença dele, quando nós oferecemos o sacrifício de louvor, automaticamente a presença do Senhor flui na minha e na tua vida. Que maravilha, que presente do nosso Senhor. E isso, aleluia, só foi possível por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Os irmãos do antigo concerto não tiveram, aleluias, esta presença contínua em vossas vidas, mas nós temos, por Jesus Cristo, a presença de Deus na pessoa do Espírito Santo em nossa vida, a qual somos a morada do Espírito Santo de Deus. Somos o templo espiritual. Louvado seja Deus. E aqui, meus irmãos, é uma maravilha. Lá no início nós falamos que existia essa separação, existia o conflito entre judeus e gentios. Os gentios não podiam nem se aproximar, imagina entrar no templo. Mas quando Jesus Cristo vem, Jesus Cristo derruba todo este muro, toda esta barreira, todo este obstáculo. E agora, tanto judeus quanto gentios, que se entregarem a Jesus Cristo, poderiam ter esta alegria de sentir a presença do Senhor, de ter a sua vida como morada do Altíssimo. É o que nós iremos falar aqui agora, nesse terceiro subtópico, terceiro e último subtópico, que vai falar justamente a respeito da morada do Altíssimo, o que nós somos para o nosso Deus. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. É isso, o lugar santo. Louvado seja Deus. A morada do Altíssimo, no Antigo Testamento, direcionava para o tabernáculo, no tempo da peregrinação, no templo das tendas. Era, antes da construção do templo, o tabernáculo era conhecido como a morada de Deus. Depois que Salomão ergue aquele templo, o templo agora fica conhecido como a morada de Deus. Mas o que nós nos alegramos é aqui, que Deus ele não habita nesse templo físico, como aqui anteriormente eu falei. Mas eles achavam que ele era uma morada permanente, íntima de Deus, mas não. Deus, ele quer morar em nós. Deus não se contém em morar em um templo físico, aqui é um lugar de adoração, mas Deus, a presença do Espírito Santo está em nossas vidas. Nós temos que estar nessa estrutura física, e todos juntos, unidos, reunidos, adoramos, glorificamos e cultuamos ao nosso Senhor, porque em cada um de nós está a presença do nosso Deus. E para finalizar, nós iremos fazer a leitura bíblica aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, e aqui, irmãos, nós iremos ver.
você vai observar que a palavra de Deus nos dá com clareza essa certeza de que nós somos um templo, uma morada do Espírito de Deus. Nos vai nos dizer, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, nos fala assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Observe que aqui o apóstolo Paulo, ele deixa até uma interrogação: não saber isso? Ou seja, ele está dando uma certeza, ó, o Espírito de Deus habita em vocês, vocês são um templo, vocês são morada do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, que maravilha, que bênção do nosso Senhor, que nesta noite aqui nós tivemos essa oportunidade de aprender um pouco a respeito desta edificação, do fundamento que é as Escrituras Sagradas, que nos ensina para vivermos uma vida de fidelidade e de santidade, para que em tudo venhamos glorificar o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus porque nós temos acesso às Escrituras Sagradas que nos instruem em tudo, para que nós possamos em todo momento ser edificados, ser as pedras vivas que estão sendo edificadas em uma rocha inabalável, que é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, meus irmãos, já agradeço a Deus por esta oportunidade de passar esta lição, e que o Espírito Santo de Deus continue lhes edificando nesta palavra. Louvado seja Deus, e que os enganadores, os mentirosos deste mundo jamais venham, aleluia, turbar os vossos pensamentos, que venhamos viver sempre em comunhão com o nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Para finalizar, fecharemos aqui com uma última oração, agradecendo a Deus por tudo e pela vida de todos. Oremos assim então. Deus querido, Deus santo, Pai amado, neste momento nós já te louvamos, te agradecemos, Deus, por mais uma oportunidade de aprender um pouco mais da tua palavra, Deus. Te louvamos pela vida dos irmãos que estão nos seus lares, meu Deus, neste momento tão difícil, Senhor, mas estão, meu Pai, firmes, meu Pai, com fé, meu Pai, na esperança de o quanto antes estarmos todos juntos, reunidos aqui neste templo, meu Deus, te adorando, te glorificando em tudo. Meu Deus, continua nos dando força, graça, vem abençoar, meu Pai, toda a igreja, meu Deus, vem abençoar, meu Deus, os pastores, presbíteros, vem abençoar os diáconos, obreiros, vem abençoar toda a membrazia, meu Deus, vem abençoar, meu Deus, cada um de uma forma maravilhosa, meu Deus, repreenda todo este mal, este vírus maligno, meu Deus, que tem destruído, ceifado vidas, meu Senhor Jesus, intervém nesta causa, meu Deus, e nos dê graça e força para permanecer firmes e fiéis ao Senhor, que nós não venhamos, meu Pai, jamais ser abalados com as coisas deste mundo, meu Pai, com as doutrinas dos homens, e que venhamos permanecer, Senhor, na estrutura, Senhor, da tua palavra, meu Deus, venhamos ser, meu Pai, edificado no fundamento, meu Deus, que é os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Deus, já te agradecemos e te louvamos por tudo e por todas as coisas. Ao Senhor seja todo louvor, toda adoração e exaltação. Te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor a todos. Que Deus continue abençoando.